Irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal no YouTube. Estamos iniciando mais uma manhã de provérbios para pregadores. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria poder recebê-los em nosso canal. Se possível for, compartilhe o nosso canal, se inscreva, deixe seu like. Vocês sabem que tudo isso corrobora para aqueles que têm um canal no YouTube, está divulgando alguma coisa. Então, se for possível, a gente agradece, tá bom? Deus em Cristo muito te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe o seu ministério, a igreja que você faz parte, a sua liderança, a sua jornada cristã. Que o nosso bom Deus continue te guardando, te protegendo, te conservando, né, com paz, com saúde e com prosperidade. De todo o nosso coração, desejamos as bênçãos de Deus sobre a vida de todos os nossos amados e queridos irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Neemias Santos, pastor, professor e diretor do Seminário Teológico Querigma, aqui em São Paulo, na Zona Leste. Você pode entrar em contato conosco, temos uma gama de cursos que podem ser úteis também ao seu ministério, tá bom? Mas vamos lá, vamos para o nosso terceiro dia de provérbios, né? Provérbios para pregadores. Então você pode pegar aí a sua Bíblia, tá bom? Pegue a sua Bíblia, porque hoje nós vamos para Provérbios, capítulo de número 3. E vamos extrair do capítulo 3 a mensagem, a orientação, o conselho do dia, a máxima do dia para a nossa vida como obreiro, como cristão, mas principalmente como um pregador do Evangelho. Mas em primeiro lugar, nós vamos ler esse texto e ver o que o Espírito de Deus tem para nos dizer, tá bom? Vamos orar? Bondoso e eterno Deus, em o nome de nosso amado Senhor e também Salvador, Jesus Cristo, teu Filho, nós estamos diante da tua palavra que será lida agora. Pedimos a ajuda do teu Espírito Santo que em nós habita e está, para iluminar os olhos do nosso entendimento com sabedoria e com entendimento e compreensão, para que possamos enxergar no texto lido as orientações e os conselhos que o Senhor deseja dar a nós nesse dia chamado hoje. Hoje é 1º de agosto de 2022. Senhor, nós pedimos a tua bênção no poder glorioso de nosso amado Senhor e também Salvador, Jesus Cristo, teu Filho. Que assim seja, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos ler então no livro de Provérbios, capítulo de número 3. Nos diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as a teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda.
e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo que podes desejar não se pode comparar. Aumento de dias há na sua mão direita, à sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas paz. É árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçarás o teu pé. Quando te deitares, não temerás, sim, tu deitarás, e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. Porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Não detenhas dos teus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã te darei, tendo-o tu contigo. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Porque o perverso é a abominação para o Senhor, mas os sinceros está o seu segredo. Mas com os sinceros está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graças aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Amém e glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Meus amados, nós acabamos de ser riquissimamente abençoados por Deus. Hoje, dia 1º de agosto de 2022, nesta segunda-feira abençoada por Deus, nós lemos um capítulo da Bíblia. Começamos bem o nosso dia nos deleitando sobre a palavra de Deus. Que bênção, que dádiva, que glória, que honra, que oportunidade preciosa. Bom, em Provérbios capítulo de número 3, nós temos uma estrutura aqui, e a estrutura está compendiada em 35 versículos. São 35 máximas, 35 conselhos, né? Diante de todo o contexto do capítulo 3. No Provérbios para pregadores de hoje, vamos pensar em 2 ou 3 desses 35 e fazer breves aplicações para a nossa vida como pregadores do Evangelho. Queria que você olhasse o versículo 1, por exemplo, que diz assim, filho meu. Esta expressão filho meu, ela começa no capítulo 2, no versículo 1. Então aqui nós temos o que falamos na aula 2, a pateriologia, que é a doutrina do Pai.
ou paternidade divina. Então, observe que no capítulo 3, ela vem na mesma sequência de fala, é tanto que do 2 para o 3 não tem um título. Qual é o título, o subtítulo que vem em negrito em cima do texto? É o mesmo do capítulo 2, a excelência da sabedoria. Então, o assunto do capítulo 2 não terminou, ele continua discorrendo aí no capítulo 3, por isso a palavra filho meu na abertura do verso. Aí ele diz: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então, a primeira coisa que a gente pode pontuar aqui, então eu vou colocar aqui a data de hoje, dia 1/8 de 2022, e vou colocar aqui ponto 1. Por quê? A primeira coisa que eu encontro aqui, que eu aplicaria a mim como pregador, é guardar a palavra do Senhor no coração. Guardar os seus mandamentos no meu coração. Quais são os benefícios de ter a palavra de Deus guardada em nosso coração como pregadores? Quais são os benefícios? Ele diz no verso 2 assim: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então está aí um dos grandes benefícios. Aí eu sempre utilizo esta expressão. Você, como um pregador, você quer um ministério de ascensão, de crescimento, de expansão, de notoriedade, de holofotes, mas com curta durabilidade, ou você quer um ministério que não exploda tão rápido, né? Não chegue aos quatro cantos da face da terra tão rápido, mas que também, quando chegar, não seja algo que chegou e daqui a pouco acabou. Você quer um ministério para o hoje ou você quer um ministério para a vida toda? Porque é possível que alguém chegue ao ministério da pregação e tenha uma visibilidade muito grande imediatamente e esteja na mídia por 1 ano, por 2, por 5 anos, e depois você não saiba mais aonde aquele pregador ou aonde aquele cantor foi parar. A gente não tem mais a notícia dele ou dela. Então, aqui esse Provérbios, ele começa a nos admoestar nesta questão. Quando eu guardo no meu coração a palavra do Senhor, quando eu a tenho no meu coração, existe um benefício que é o verso 2. Ele diz: porque eles aumentarão os teus dias. Eles quem? Os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor vai aumentar os meus dias. Ele vai me acrescentar anos de vida. E esses anos de vida não serão anos de vida de dores, de sofrimentos, de dificuldades. Ele está dizendo, serão anos de vida e paz. E paz. Então aqui você, eu, nós precisamos decidir o que queremos. Queremos ser um pregador que aparece hoje, some amanhã, ou queremos ser um pregador que teremos nossos dias aumentados e os nossos anos de vida acrescentado com paz? Então, em primeiro lugar, anos de vida. E quem vai fazer essa escolha somos nós. Por quê? Porque a recomendação, o conselho é: guarde os meus mandamentos. Não te esqueças da minha lei. Se nós fizermos isso, teremos um ministério longo e abençoado por Deus. Quando nós lemos também os versos seguintes, o 3 diz: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as a teu pescoço e escreve-as
no teu coração. O versículo 4 diz que quando nós fazemos isso, quando a gente pratica a bondade, pratica a fidelidade, nós encontramos graça no verso 4. E achará graça e bom entendimento diante de Deus, diante dos homens. Então, o segundo ponto é igual à graça. A graça diante de Deus e diante dos homens. Então, se a graça é diante de Deus e diante dos homens, nós temos uma cruz, nada mais, nada menos do que uma cruz, porque nós temos diante de Deus e diante dos homens, nós temos a horizontal e a vertical, não é isso? Nós temos a horizontal e a vertical. Se eu tenho a horizontal e a vertical, eu tenho uma cruz. Então, aqui está o cerne da questão. Quando eu não abandono, né? Quando eu não ignoro a bondade, e quando eu pratico a fidelidade, bondade e fidelidade geram graça diante de Deus e dos homens. Graça e conhecimento é para quem não esquece de praticar a bondade e não esquece de se manter fiel, porque fidelidade aqui vem do fiel até o fim. O pregador, ele precisa praticar a fidelidade, ele precisa praticar a benignidade, ou seja, a bondade para com o próximo, a fidelidade para com Deus. Então ele tem graça diante de Deus e conhecimento diante dos homens. Então ele cresce tanto para o alto quanto para os lados. Ele está na horizontal e na vertical. Logo, ele está na cruz. Vocês se lembram que em Lucas, capítulo de número 2, versículo 50 a 52, Cristo vai estar dentro desse texto. O texto diz que o Senhor Jesus crescia em graça e em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Então, esse é um texto áureo para o crescimento na vida de um pregador que deseja crescer, ele precisa atar ao seu pescoço, ao seu coração, atar ao seu pescoço, escrever nas tábuas do seu coração duas palavras importantes: benignidade e fidelidade. A benignidade e a fidelidade resulta em graça e conhecimento diante de Deus, diante dos homens. Que coisa tremenda. Isso é algo maravilhoso, né, da gente encontrar. Agora, no versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Então, aqui em terceiro lugar, o sinal é de perigo, tá? O sinal é de perigo. Primeiro, anos de vida e paz. Segundo, graça, porque eu atei ao meu pescoço a benignidade e escrevi nas tábuas do meu coração a fidelidade. O resultado é graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. Terceiro, perigo. Versículo de número 5, ele aplica para nós um sinal de perigo. Por quê? Confia no Senhor de todo o teu coração. Aí o perigo está aqui, ó. E não te estribes, quer dizer, não se exalte, não se apoie, não se estabeleça, não se fundamente no seu próprio entendimento. Isso é um perigo muito grande, porque o pregador, quando ele está fundamentado no entendimento dele, o perigo que ele incorre é se tornar orgulhoso, vaidoso. Então, existem vários níveis ou tipos de pecados. Um dos pecados mais graves na vida de um pregador chama-se pecado do grau de conhecimento. Tem pregadores que conhecem muito e, por conhecer muito, pecam o pecado do orgulho. Que orgulho que é esse? O orgulho do conhecimento. É como se ninguém conhecesse mais do que ele ou do que ela.
Em alguns momentos, este pregador, esta pregadora chega até conjugar isso para si. Chega a dizer, deixar bem claro e bem entendido que não há ninguém no Brasil que pregue como ele ou como ela, ou que ensine como ele ou como ela. Já está em pecado e nem percebeu. O pecado do orgulho do conhecimento. Cuidado, não deixe isto acontecer no seu ministério, porque o orgulho derrubou anjos dos céus, derrubou os nossos pais no Éden. Com certeza vai te derrubar também se você não tomar cuidado. Guarda o teu coração contra essas coisas. Uma outra coisa para finalizar aqui, em quarto lugar, está no versículo de número 9 e 10. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Um pregador do Evangelho que de fato seja fiel a Deus, ele precisa entender isso, ele precisa ser fiel nas suas finanças. Um pregador do Evangelho que teme ao Senhor, ele precisa honrar a Deus com as suas finanças. Ele precisa devolver na obra de Deus o que pertence a Deus. Um pregador que não é dizimista, por exemplo, ele não tem bênção para abençoar. Um pregador que não é ofertante, ele não tem condições de pregar sobre vitória, bênção, cura e milagre, porque ele não vive isso na prática. É o tipo do pregador como o Mar Morto. O Mar Morto só recebe e nunca dá, nunca deságua. Nós precisamos ser pregadores Jordão, que recebe do irmão, mas não retém, deságua em 4 braços e envia para Genezaré e para todos os rios, inclusive no próprio Mar Morto, porque é assim que recebemos do alto, nós também liberamos. Então o pregador, ele precisa entender que ele precisa devolver, honrar ao Senhor com a sua fazenda e as primícias da sua renda. Outra coisa que eu sempre ensino aos meus alunos é que um pregador tem que ser dizimista da sua agenda. Por exemplo, suponhamos que você tenha 10 agendas em um mês. Uma dessas agendas sua de um mês, uma delas você tem que abrir o coração e dizimar de tudo nessa agenda. Por exemplo, suponhamos que esta igreja seja uma igreja que cuide do pregador, que abençoe a vida do pregador com uma oferta, seja ela o valor que for. Nesse dia, recebe a oferta, ore, agradeça e pegue a mesma oferta e oferte na mesma igreja imediatamente, como se você estivesse dizimando nesta igreja esta oferta. Por quê? Porque você já vem recebendo das outras 9. Essa daí é dízimo ao Senhor. Quando você faz isso, o Senhor aumenta as suas agendas nos próximos meses. Ele vai abrindo novas portas, porque você é um pregador fiel que sabe honrar ao Senhor. Então aqui está alguns conselhos importantíssimos para a vida do pregador em Provérbios capítulo 3. Se nós mexermos um pouco mais, com certeza nós vamos encontrar coisas mais tremendas que aqui o texto vai trazer para nós. Eu gosto, por exemplo, desta expressão que o texto vai tratar aqui, até do nosso bom descanso, né? Como o verso de número 24. Versículo 24, para a gente encerrar aqui esse quinto ponto. Então, o texto diz: quando te deitares, não temerás. Ele diz assim, ó, sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Quando um pregador ele teme ao Senhor, ele guarda os mandamentos do Senhor nas tábuas do seu coração. Quando um pregador, ele usa de benignidade para com o próximo, ele usa de fidelidade para com Deus.
Quando um pregador alcança uma graça diante dos homens e diante de Deus, diante de Deus e diante dos homens, quando um pregador não é vaidoso, não é soberbo pelo seu grau de conhecimento, quando um pregador honra o Senhor com os seus dízimos, as suas ofertas, quando ele dizima do mês em uma igreja, como a entender quem abriu as portas foi Deus e só Ele pode abrir mais portas para mim. Quando o pregador entende isso, ele consegue viver a vida ministerial da pregação com tanta fidelidade, com tanta honra, que ao dormir ele dorme em paz, ao deitar pega no sono e o seu sono é leve, o seu sono é suave. Por quê? Porque tem muitos pregadores que nem dormir estão, nem dormir conseguem, e outros tantos precisam se medicar para dormir, porque a sua consciência traz culpa, o seu coração traz condenação. São situações e situações que eles se envolvem porque não são fiéis, porque não guardam a palavra, porque não temem a Deus, porque andam de qualquer jeito nos púlpitos das igrejas do Brasil e deitam e enrolam, pecam, pegam dinheiro, desviam, se envolvem com coisas erradas, são soberbos ao extremos, aí à noite não consegue dormir. Coisa boa é guardar a palavra no coração. Coisa boa é temer ao Senhor, coisa boa é andar com fidelidade e benignidade, coisa boa é alcançar graça diante de Deus e dos homens, coisa boa é não ser vaidoso, exaltado, soberbo, mesmo sabendo mais do que o colega, coisa boa é poder ouvir alguém pregar e a gente dar glória ao nome do Senhor, mesmo conhecendo mais do que o colega, coisa boa é honrar ao Senhor com os nossos dízimos de ofertas, com as nossas agendas. Coisa boa estar bem com Deus, com a igreja, com a família e poder deitar em paz em nossa cama e dormir o sono suave. Então esses são os conselhos de Deus para nós. Primeiro dia do mês de agosto de 2022, nesta manhã, que o Deus dos céus te abençoe com paz, com saúde e com prosperidade. Amém? Oremos e agradecemos ao nosso bom Deus. Pai querido, em nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho, manifestamos a Ti glória, honra, louvor e gratidão. O Senhor nos deu o dom da vida e aqui estamos para te louvar, glorificar e agradecer. Que tudo quanto falamos pela tua palavra nesta manhã seja em nós impregnado, registrado nas tábuas do nosso coração. Nos ensine a viver e a pôr em prática aquilo que estamos ensinando, para que o teu nome continue sendo glorificado em nossas vidas. Livra-nos, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, da altivez, da soberba, da vaidade que procede à ruína. Nos ajude a andar em humildade, porque a tua palavra diz que a humildade ela é a porta que se abre para as honras, porque na frente da honra vai a humildade. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse momento que o Senhor tem nos dado o privilégio de falar a tua palavra ao coração dos teus filhos. Continue os abençoando e usando a vida de todos eles na tua obra, no teu reino, nas tuas mãos, para a tua honra, a tua glória e para o teu louvor, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus em Cristo vos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, o nosso quarto encontro de provérbios para pregadores. Paz do Senhor.